Sabe, algo que eu tenho reparado bastante nesses meus tempos na internet, procurando um pouco sobre terror, é sobre o terror japonês, que eu não sei o que realmente tem neles que faz ter uma estética simplesmente bizarra. Fora que o Japão em si é literalmente um país cheio de contos e lendas que você pode simplesmente procurar e se aprofundar muito mais quando envolve o tema terror. Pois eu não sei o que tem na cabeça dos japoneses, onde eles simplesmente contam contos e histórias muito diferentes do que nós estamos acostumados. Pois, diferente daqui, a gente não foca simplesmente em susto barato, simplesmente para causar um terror momentâneo. Aqui é algo bem mais estranho, algo bem mais agoniante. Algo que, enquanto você joga ou simplesmente vê o que tá acontecendo, te causa uma aflição no peito ou simplesmente um medo que você não sabe explicar direito. E meio que, de alguma forma, a gente acaba conhecendo alguma dessas lendas, como, por exemplo, o Oni, que é literalmente a coisa mais usada em animes ou algo parecido aqui. E como isso se envolve um pouco mais o terror japonês, é claro que existem jogos japoneses nesse estilo. E é exatamente sobre esse ponto que eu queria chegar. Literalmente tem um jogo que me apresentou esse universo simplesmente bizarro dos jogos japoneses, onde eu queria pelo menos trazer um pouco da minha experiência aqui para vocês. Então hoje, meu povo, eu quero falar sobre o terror japonês e sobre como isso é simplesmente incrível. Hoje, meu povo, eu quero falar sobre Yume Nikki. E assim se começa o nosso jogo, e assim começamos, pelo que parece, em um quarto onde a nossa personagem aparenta não querer sair, cuja personagem que iremos jogar se chama Madotsuki. Ela queria nos mostrar um pouco mais sobre esse mundo dos sonhos que iremos adentrar agora. E logo após nós decidimos sair um pouquinho na varanda, nós podemos observar que simplesmente não há nada além de uma escuridão imensa. Então ela, vendo que está no meio dessa noite, ela decide dormir. E é exatamente aqui onde tudo começa. Logo após isso, nossa personagem acaba aparecendo numa varanda, sem entender nada e digamos que um pouco mais claro, e dessa vez a gente consegue sair na porta. E quando a gente decide abrir... E é aqui onde nós adentramos o mundo dos sonhos, ou como nós dizemos em japonês, o Yume Nikki. E é exatamente nesse ponto que eu queria chegar, num ponto de exploração tão imensa que esse jogo pode ter sem te explicar simplesmente nada. Entretanto, o clima que esse jogo acaba construindo mesmo sem querer chega a ser meio bizarro se você for jogar isso sozinho de noite. E é claro, se você já conhece um pouco sobre esse jogo e já pelo menos ouviu falar, você sabe que a história desse jogo, digamos que não seja algo fácil de se descobrir. Por isso, muita gente fala que esse jogo simplesmente é um LCD Simulator ou algo parecido. Porém, em vários momentos que você olha e você simplesmente acha algo muito estranho. Tão estranho a ponto de não ser algo tão normal assim. E claro, jogos que envolvem cerca de muito mistério como esse com certeza estão cheios de teorias na internet. Pois afinal, se várias portas ou mundos que é basicamente a Madotsuki pode entrar, poderia significar alguma coisa ou simplesmente não. E eu diria que isso até seria a magia de Yume Nikki, simplesmente fazer com que várias pessoas na internet, mesmo após anos o jogo ter lançado, fazem com que simplesmente várias pessoas criem teorias e façam o jogo simplesmente continuar vivo.
E quem poderia acessar todas as nossas questões e perguntas seria o próprio criador, chamado Kikiyama, que desde o ano de 2011 vem desaparecido por simplesmente não ter postado mais nada sobre o jogo e ter simplesmente sumido da internet, ou seja, não temos como saber. Teoria que digamos seja mais aceita é que talvez esses sonhos ou pesadelos que a Madotsuki tem significarem um pouco da mente dela o que ela tá tendo, talvez que ela sofra de depressão ou algo, um trauma parecido. Por o jogo ter simplesmente de vez em quando uma estética simplesmente fofinha e meiga e mudar o clima totalmente do nada. Ou que ela fez parte de algum incidente que simplesmente matou alguma amiga dela, e que agora ela sofre com esses pesadelos por simplesmente se sentir culpada. E esse talvez seria um dos motivos dela simplesmente não sair de casa, pois antes de você dormir, se você tentar sair da porta como vimos, ela simplesmente não sai. Eu poderia falar facilmente que Yume Nikki seria uma das grandes representações do que seria na verdade o terror dos japoneses. Um terror que simplesmente não te explica nada e não tem obrigação de explicar, porque ele quer que você explore e simplesmente que faça você entender aquele universo por simplesmente curiosidade. E isso me faz lembrar exatamente franquias que deram certo exatamente por ter explorado isso muito tempo antes, como por exemplo Silent Hill. Tanto que o motivo dessa névoa ser tão icônica é exatamente por isso, por você ter que simplesmente explorar o lugar todo para saber o que realmente estava acontecendo ao seu redor, por simplesmente usar o medo ao seu favor. E isso de deixar toda vez o clima cada vez mais tenso, onde você tem que simplesmente explorar a todo momento para simplesmente tentar entender um pouco do que está acontecendo, faz com que não seja qualquer filme hollywoodiano, onde simplesmente era qualquer espírito no final que estava fazendo qualquer maldade e acabou. Aqui não, aqui tem peso as coisas que acontecem aqui, faz você simplesmente se perguntar o porquê que tá acontecendo e o porquê que você sente isso jogando. E isso faz com que as coisas se tornem, digamos, mais reais do que deveriam. Pra mim, isso que significa ser um terror de verdade, um terror que você consegue se cativar e não simplesmente ser só um susto e acabou. Por isso que eu diria que eu simplesmente sou apaixonado pelo terror japonês, onde ele simplesmente consegue explorar isso de uma forma que eu nunca vi antes. E eu diria que o mais novo exemplo disso, que eu até pretendo falar um pouco aqui no canal, é o jogo chamado Walk, onde você é uma garotinha que simplesmente está voltando da escola e percebe que tem alguma coisa estranha no meio de tudo isso, algum ser está simplesmente te perseguindo no meio disso. E é aqui onde a estética desse jogo simplesmente brilha, com esses gráficos mais retrôs em fitas VHS ou que nem PlayStation 1, faz você querer explorar um pouco mais esse universo e simplesmente acaba ali. Esse vídeo aqui, digamos que foi um pouco mais para falar da minha experiência com os jogos japoneses ou o terror deles em si. Eu ainda pretendo fazer um vídeo bem longo sobre Yume Nikki e também sobre alguns jogos que eu acabei citando aqui como Silent Hill, porém esse vídeo aqui eu queria falar mais sobre o diferencial dos jogos de terror japoneses e do porquê que eles assustam tanto. E eu espero de coração que vocês tenham curtido pelo menos eu ter falado um pouco sobre isso tudo e do motivo dos jogos de terror japoneses serem literalmente os meus preferidos. Eu recomendo de verdade que quem nunca jogou algum desses jogos que eu acabei citando, jogue, cara, é sério, eu recomendo. E se você já jogou ou pelo menos viu sobre algum que eu já acabei citando aqui, comenta aí, cara, que eu realmente vou estar lendo os comentários de vocês. E me digam também se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo, digamos, um pouco mais curto, pro canal ter um pouquinho mais de frequência, que eu realmente estou querendo fazer um teste pra ver se vocês estão curtindo isso de verdade. E pra quem aqui quer saber um pouco mais sobre Yume Nikki, não se preocupe, eu ainda pretendo fazer um vídeo específico sobre ele. Pois Yume Nikki é um conteúdo tão abrangente e cheio de teorias que não caberia num vídeo falando só sobre o terror japonês. Por isso eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque eu ainda assim vou trazer bastante coisa sobre Yume Nikki aqui no canal. E pra quem viu até aqui, eu queria de verdade agradecer 2 vezes mais, porque mesmo que isso aqui seja um vídeo, digamos, um pouquinho mais curto, ainda dá um pouquinho de trabalho, pois eu quero fazer algo bem trabalhado aqui pra vocês. Não se esqueçam também de comentar se vocês querem que eu fale sobre algum assunto específico ou sobre algum nicho que envolva terror, e claro também sobre o vídeo e deixar o seu delicioso like. Principalmente se você for novo por aqui, por favor considere se inscrever. Então é isso, minha gente, eu acho que eu vejo vocês numa próxima e bye bye.